Bem-vindos, bem-vindas. Esses dias, fruto de um processo meditativo, de trabalho, de autoconhecimento meu, vieram à tona algumas questões, alguns aspectos aí de experiências, de vivências que foram muito interessantes. E aí resolvi compartilhar porque traz algum conteúdo, algumas questões que afetam todos nós, afetam todos nós, então vale a pena. Pelo menos eu acho que afeta. O medo de espíritos, o medo de seres desencarnados, de almas, penadas ou não, seres de outro mundo, é amplo, geral e restrito. Está presente em todas as culturas, em todos os tempos. Seres humanos lidam com essa questão há muito tempo. A interação entre pessoas que já morreram, ou pessoas que ainda nem nasceram, e os seres humanos num corpo físico é algo natural, é algo que acontece o tempo todo, de diversas formas, positivas e negativas, e é algo que precisa ser entendido. Porque sem o entendimento vem a primeira razão para o medo. Nós temos medo daquilo que nós não entendemos. Não necessariamente que sejam espíritos, podem ser tecnologias. Os índios tinham medo dos espelhos porque capturavam a essência deles, coisa e tal. Até hoje tem pessoas que não gostam de fotografia por alguma razão obscura que elas não sabem explicar, que talvez, quem sabe, esteja conectado com isso, questões aí genéticas, heranças ancestrais aí de todos nós. Então, sem o entendimento, vem o medo. E vem o medo irracional, vem o medo destrutivo, vem o medo que machuca, que causa sofrimento tanto para si quanto para os outros. Essa incompreensão se torna generalizada e aí a gente vê diversas coisas, a ponto de muitas religiões condenarem o contato com os mortos porque não sabem o que vem disso e qual a fonte e qual a razão. Legal, então essa eu acho que é uma das maiores fontes de medo que as pessoas têm. Eu não sei o que é isso, eu não conheço, eu não entendo, não sei o que existe, não tem comprovação científica e por aí vai. A mente entra num processo assim, muito intenso, desperta muitas coisas primitivas na gente mesmo, de segurança básica, e como todos nós temos medo da morte, a gente não sabe o que vem depois, se nós vamos dessa para uma melhor, ou se vamos dessa para uma pior. Então, unindo tudo isso, acaba vindo esse medo à tona, medo de espíritos, de vê-los, de enxergá-los, de interagir, de contactar, da presença deles e tudo mais. Junta-se a isso um aspecto mágico, também muito primitivo no ser humano, muito primitivo, da época em que os seres humanos estavam como raça humana, como consciência humana ainda no período mágico, que acreditava que se desenhasse o animal no chão e jogasse um graveto nele, no outro dia o caçador ia conseguir matar o animal. Do pajé, do xamã, do ser lá ligado a esses aspectos energéticos e mágicos, faziam as danças, os rituais para prosperidade e tudo mais. Então esse pensamento mágico dá origem ao Harry Potter, onde você não pode pronunciar o nome de você sabe quem. Se você pronunciar o nome de quem sabe, você sabe quem, você vai estar atraindo a atenção dele, as energias dele, e ele vai vir e vai fazer, vai acontecer. O Voldemort. Fazer o quê? Esse é pensamento mágico. Que o nome tem poder e que a conexão com essa coisa de poder é a conexão com o objeto. Há uma transferência. Então, isso também faz parte
desse medo que as pessoas têm de espíritos, porque você fala num ser que está morto, você está se aproximando da morte e você não quer morrer. Então a gente não quer falar deles, porque eles estão mortos. Eu estou vivo, bem vivinho da Silva, e eu quero continuar bem vivinho, quero continuar aproveitando a minha vida, então não razão para medo, né? Há também um aspecto de cultura que, em geral, cultiva esse medo. O bicho-papão vai te pegar, o velho do saco vem aí. Por aí vai, né? Figuras mitológicas, figuras locais de cada cultura. Aqui na região, se não me engano, tem uma cidade vizinha aqui que tem uma cultura lá de um ser grotesco também, que pega as crianças e tudo mais, e que os pais e mães usam para moderar, né, para regrar a vida dos pimpolhas, né? Então a gente é criado dentro de um ambiente, muitas vezes, que estimula esse medo. Esses seres desencarnados, esses espíritos, essas almas, vêm para pegar, vêm para fazer mal, vêm para prejudicar, vêm para incomodar, né? Então, isso também traz esse medo na maioria das pessoas. E vejam que a minha premissa inicial ali, aquela consideração inicial que eu fiz de que a ignorância é a causa maior, está tudo envolvido com isso, né? As pessoas não param para pensar se aquilo é real, se aquilo é criação, se a mente de alguma pessoa que queria, não. As pessoas acreditam e aquilo vai entrando, vai nos condicionando, e nós temos uma resposta automática a essas questões. A pessoa está falando de morte, a pessoa está falando de espírito, falando de alma, né? Deixa eu falar, vamos sair pela tangente, que é mais garantido. Mas tem mais coisas. Tem mais coisas. Muitas pessoas não gostam, e aí não é bem um medo. É um não gostar e não querer lidar com isso, porque a ciência não comprova. Porque racionalmente não há prova alguma de que você voltou. Embora já tenham muitos estudos, muitos relatos, muito material obtido de experiências de quase morte, que traz para a gente muita informação, e traz mais do que informação, traz um padrão de informação que fala sobre o que acontece depois que a gente morre. Mas algumas pessoas se apegam ao mundo material, se apegam à ciência do ver para crer, embora o ver seja muito complicado, né, porque nós conseguimos enxergar uma fatiazinha mínima do espectro todo, né? Então, muita coisa acontece sem que a gente consiga ver. Lentes, por exemplo, que captam o calor do corpo humano, nos trazem uma outra perspectiva. E nós não conseguimos ver isso, a menos que tenhamos o recurso, né, material, tecnológico para esse tipo de coisa, né? Então, algumas pessoas se apegam a isso e descartam. Não chega a ser um medo, mas é uma forma do medo ser tratado, né? Eu me baseio na ciência física material, do ver para crer, para negar isso e para não ter que lidar com isso, para não ter que perder meu tempo com isso, para não ter que pensar nisso, blá, blá, blá. E aí o meu medo que está ali, meio que patrocinando esse movimento todo, também acaba ficando escondido. E as pessoas dizem, medo não, medo não, mas eu não quero nem saber disso, porque blá, blá, blá. A gente respeita, claro, ninguém está aqui, eu não recomendo que você tente convencer ninguém, eu não tento convencer, mas a gente percebe esses movimentos, né? Há um fundo de medo que a pessoa não quer saber, não quer se autoconhecer, né? Paciência. E há um medo também que ele é inspirado pelo respeito. A primeira consideração lá permanece firme e forte. A ignorância, o desconhecimento. Então eu vejo um ser que está fora do corpo e eu imagino, eu penso, eu creio que ele é mais poderoso do que eu. Então eu tenho medo porque eu respeito aquilo, né? Quando você vai num local onde
esses seres desencarnados se manifestam como um centro espírita, um centro de apometria, uma casa de umbanda, um terreiro de voodoo, alguma coisa assim, de magia satânica, coisa e tal, e você vê uma manifestação ali, você fica com medo, você fica, porque você respeita aquele poder todo, aquela suposta capacidade toda, né? Aquela afirmação toda, aquele magnetismo, aquela energia, né? Que se manifesta da pessoa e que meio que oprime a gente. Então surge um respeito, mas baseado no medo, porque puxa vida, se eu afrontar essa entidade ali, o que ela vai fazer comigo, o que eu vou... Não, vamos respeitar, vamos fazer data vênia e vamos ficar quietinho no nosso canto, porque ele é mais poderoso que a gente. Então tem esse medo também, de que esses seres no astral, plano espiritual, são mais poderosos e mais fortes do que nós. Quando, na verdade, nem sempre acontece isso. Eles têm uma vantagem competitiva. O pobre do Potter. Pobre do Potter, né? Da administração, não dos mágicos. Uma vantagem competitiva porque eles estão numa posição em que eles conseguem ver e obter informações de uma maneira mais fácil que a gente. E isso confere a eles realmente um certo poder, mas não torna eles mais fortes e mais poderosos do que nós. Porque a vontade deles é a mesma nossa. A capacidade deles é até mais reduzida do que a nossa, porque no mundo astral manter uma estabilidade mental, uma coerência mental é muito difícil. Muito difícil. E porque a maioria dos habitantes do mundo astral, plano espiritual, dos espíritos, das almas, penadas ou não, são eu e você. Amanhã eu não estou mais aqui. Esse corpo para de funcionar, eu volto para o mundo astral igualzinho ao que eu era hoje, com as mesmas vontades, desejos, necessidades, tudo igual. Eu não viro santo, eu não melhoro, eu não cresço, eu não evoluo porque eu volto. De forma alguma. Então, a maioria dos seres lá, como eu e você. É como você está andando na rua e vem um assaltante, ou você esbarra num cara mais forte que você, ele vira e soca você, né? Alguém no mercado empurra você para pegar o produto antes, naquela promoção, naquela loja de departamento, é tudo igual. Ninguém fica mais poderoso porque vai para o mundo espiritual. Não. Mas há a vantagem competitiva de estarem numa situação em que eles conseguem ter uma visão mais ampla, desde que tenham, é claro, estabilidade mental para isso, e gera uma vantagem competitiva. Se ele for enfrentar você de alguma forma, sabendo de alguma coisa, ele ganha. E aí eu tenho medo. Porque vá que ele sabe uma mandinga, vá que ele sabe uma magia, vá que ele sabe fazer acontecer, e lá ele não precisa dormir, lá ele não precisa comer, então ele vai estar me incomodando, ele vai estar me assediando o tempo todo, então eu sou mais fraco e ele é mais forte, e isso me dá medo. Me dá medo e eu me recolho, eu não quero falar, eu não quero conversar, blá, blá, blá. Mesma coisa de antes. Repetimos o mesmo padrão de medo. Medo, respeito, poder, manipulação e tudo mais. Certo? De novo. São relações naturais. Assim como você tem no trabalho relação natural com o seu chefe, com seus colegas, com seus concorrentes, com seus amigos e inimigos, nós temos com relação a espíritos. A mesma coisa. A vantagem competitiva é que eles estão em qualquer lugar que eles queiram, basta pensar e se deslocam, e o seu inimigo da escola, aquele que persegue você na hora do recreio, vai para casa e você vai para casa e vocês não se veem. Embora você cultive, né? Antigamente a gente lembra das crianças, né, que, puxa, tinha ruas que tu não passava, porque se tu passasse por aquela rua tu encontrava o Brutamonte. Então tu desviava da rua porque, né, medo. O pessoal do mundo espiritual não tem isso, né? Ele entra e sai dessa casa à vontade, ele se aproxima e se afasta à vontade. Então isso gera medo na gente, porque é que eu vou lidar com isso. Ignorância, desconhecimento nos torna frágeis. E o medo vem.
Vindo do medo, nós nos tornamos mais desequilibrados, mais frágeis ainda e mais suscetíveis a uma relação totalmente descompensada, né, desnecessária e desgastante. É preciso salientar uma coisa importante, que nós temos as interações normais, brigas, conflitos com seres espirituais, e nós temos a questão do assédio. O assédio já é uma coisa mais organizada, mais persistente, né? Mais continuada. Não é uma... Você passa no shopping, você está ali, tem um espírito lá parado, não tem o que fazer, olha para você, e você está com uma duvidazinha, coisa e tal, e ele produz em você, estimula seus pensamentos, suas ideias, sopra coisas no seu ouvido, e você se apavora, você entra em pânico, ele pega a sua energia e vai embora. Isso é uma coisa ocasional, acontece o tempo todo. Ou você queria comprar uma bicicleta e você acaba se casando porque, né, uma influência espiritual ali definiu os objetivos para você. O assédio não, o assédio é uma coisa persistente, merece mais cuidado, merece mais atenção, merece uma busca de um caminho com pessoas que saibam lidar com isso, certo? Traz muito autoconhecimento, porque o assédio sempre tem uma certa afinidade de pensamento, de emoção, de ideias, coisas que as pessoas não querem, coisas que as pessoas têm um medo terrível de se autoconhecer. Então essas dinâmicas são naturais e os medos vão surgindo. A maioria das pessoas não vê isso, não percebe isso, não sente isso, ocasionalmente se depara com essa situação. Mas de onde que saiu essa ideia? Por que eu tomei essa decisão? Como é que eu falei aquilo? Por que eu fiz isso? Por que eu escolhi aquilo? Muitas vezes por conta de uma interação. Também não pode ser usado como desculpa. Tudo que eu faço de ruim é porque tem um espírito do meu lado me orientando, me encaminhando, desencaminhando, na verdade, né? E tudo que eu faço de bom é porque tem um anjo, um arcanjo poderoso com a sua espada de luz azul me protegendo. Aí começa a virar doença, porque eu nunca assumo a minha responsabilidade. Não é culpa, é responsabilidade. Às vezes é culpa. Eu sempre transfiro para o outro. E o outro no invisível, o outro que já se foi, o outro que não está ali, é muito fácil, muito conveniente. Muito conveniente. Faz parte dessas relações todas. Faz parte. Mas tem mais um ponto que é um pouco velado, isso não se fala muito, isso não ouve essa informação assim muito comumente, né? Que é uma razão de muito medo das pessoas, dos espíritos. Está baseado um pouco naquela questão do respeito, está baseado um pouco naquela questão da vantagem competitiva. Um espírito desencarnado, ele consegue ler você. Ele consegue perceber seus pensamentos, suas emoções. Ele consegue perceber até aquilo que está inconsciente em você. É claro, não é todo espírito, não é qualquer espírito. Precisa ter um controle mental, um controle energético, magnético ali, razoável, um conhecimento, um uso de alguma técnica para fazer isso, mas ele consegue. Resulta que as pessoas têm medo desses espíritos. Por quê? Porque eles podem descobrir coisas que nós escondemos. Eles podem descobrir aqueles nossos pensamentos mais terríveis, mais sujos, mais preconceituosos, mais homofóbicos, que a gente guarda lá num cantinho, que a gente só fala mentalmente com a gente mesmo lá no recôndito do nosso lar. E que nós imaginamos, por alguma razão assim terrível, que se alguém descobrir aquilo, o mundo acaba. O mundo acaba, é o apocalipse zumbi. Né? Ou seja, a gente começa a pensar uma determinada coisa e vamos aumentando ela tudo dentro da nossa cabeça,
E às vezes uma coisinha muito simples, muito básica, um preconceitozinho muito básico, natural, que todos nós temos, acaba virando uma bola de neve que nós temos que ter um trabalho imenso para soterrar dentro da gente. Um tapete grande o suficiente para poder botar para baixo, um armário imenso para poder empurrar lá para o fundo, porque eu não quero ver. E aí eu tenho medo que o espírito descubra isso. E se ele descobrir isso, ele pode usar contra mim. Ele pode revelar esse meu sentimento, essa necessidade para todos. E aí, como é que eu vou viver? Aí a minha vida acabou. Aí é o apocalipse zumbi hoje. Hoje, acabou. E todos vão saber aquele meu segredo sujo que eu guardo. Entendimento. Entendimento. Todos nós temos pensamentos obscenos, sujos, malignos, terríveis, inomináveis. Preconceituosos, homofóbicos, xenofóbicos. Todos nós temos. Faz parte do ser humano. Por várias razões, por vários motivos. Cultivamos coisas dentro da gente que não falamos para pai, mãe, companheiro, companheira, filho, para ninguém. Nem para terapeutas às vezes a gente fala. Fica lá dentro, guardadinho. De vez em quando aquilo vem à tona. E em geral a gente cria essa bola de neve muito maior do que a realidade, porque a gente não consegue lidar com aquilo. Né? Se as pessoas soubessem que ter preconceito é natural, elas iam observar seus preconceitos, iriam acolhê-los, trabalhar com eles e ressignificá-los, desconstruí-los. A partir do momento que você diz que você não pode ser preconceituoso, você não pode achar o outro gordo, então você soterra aquilo ali dentro e você acha aquilo pecaminoso, terrível, e vai. Né? E aquilo fica pressionando você. A partir do momento que você começa a se debruçar sobre o assunto, você não vai ver o outro como gordo, com essa carga. Você vai mudar a palavra, ele está obeso. Você vai tentar entender por que razão ele está obeso. Às vezes é uma doença física, às vezes é uma doença psicológica. Talvez você possa ajudar. Talvez aquilo represente inseguranças e medos seus também. Então aí você começa a tratar a situação. O que é diferente de esconder, guardar e ficar alimentando. Todos nós temos desejos estranhos. Coisas que, às vezes, se forem satisfeitas, se resolvem. E quando não satisfeitas, crescem. Todos nós temos desejos estranhos, necessidades estranhas e esquisitas, não muito legais, não muito boas, não muito positivas, que se forem colocadas em prática é uma destruição realmente. Destruição da vida, das pessoas ao redor e tudo mais. Mas que se forem soterradas também causam destruição, porque a gente começa a perseguir os outros. O caso das bruxas é um. As pessoas perseguiram as bruxas, atacaram as bruxas porque dentro delas elas viam nas bruxas fazendo coisas que elas também queriam fazer, que não conseguiam, não se permitiam, e que quando elas viam o outro fazendo, elas ficavam indignadas. Então, elas matando a bruxa, ela mataria o sentimento dela, não precisava olhar para aquilo, não precisava entender, trabalhar. Mais ou menos isso. Então, quando passa na mente das pessoas, às vezes de uma maneira até inconsciente, né? Que aquele espírito pode saber coisas sobre mim e que essas coisas podem ser divulgadas, minha vida acaba. A minha vida acaba. Né? Vergonha, medo, segurança, baixa autoestima e por aí vai. E realmente isso é uma possibilidade. Isso é uma possibilidade. Mas não é uma coisa comum. E até porque o espírito, mesmo que ele saiba que você está pensando uma coisa horrorosa, o que ele vai fazer com aquilo? Ele não tem acesso à internet, ele não vai criar uma fake news, ou fake verdadeira, na verdade, né? Uma true news, né? Não uma fake news.
Ele não vai procurar aquela pessoa a respeito de quem você tem aqueles pensamentos horríveis e contar para ela. Ele não vai ter essa interação. Mas como esse medo é muito irracional, esse medo é muito ilógico, eu continuo com medo e achando que. Então eu dou poder para ele, então eu respeito aquele. Né? E aí você vai lá numa consulta e o espírito diz, olha, eu sei o que você fez no sábado passado. Ah, acabou essa vida, meu Deus. Você se encolhe ali, por favor, Senhor, a vozinha fica vermelha porque submissa. Complicadíssimo, porque aí não é só você, mas é aquela pessoa que está incorporando aquela entidade que também está sabendo, e aí as coisas vão crescendo. Né? Eu tive uma vivência com isso um tempo atrás que foi muito interessante, muito interessante. Não vou revelar todos os podres, é claro, não vou revelar todos os podres, fica tranquilo. Que pena, né? Mas eu tive uma vivência fora do corpo um tempo atrás, acho que uns 4, 5 anos, talvez até mais. E foi bem próximo aqui à região onde eu vivo. Eu estava ali interagindo com alguma coisa, bem tranquilo, eu estava com uma lucidez razoável. Sabia que estava fora do corpo, sabia que estava projetado um pouquinho, mas quase nada, e aquilo aumentou. E quando essa sensação aumentou, eu percebi que tinha alguém junto comigo. E eu percebi que esse alguém junto comigo estava me escaneando. As coisas que eu fazia, que eu não fazia, que eu tinha, que eu não tinha, que eu queria, que eu não queria, as necessidades, vontades, desejos e tudo mais. E que ele disse assim, ele, como se tivesse parado, se concentrado em alguém e passasse todas as informações sobre mim, né, essa ficha corrida aí, esse relatório sobre mim, e dissesse assim, ele não serve. Quando ele disse isso, eu me virei para esse ser, e era uma imagem assim, hoje eu já esqueci, no dia eu acho que eu tive uma ideia bem precisa de quem era ele. Um homem assim, alto, acho que com barba, magro, mais alto do que eu acho, um pouco. Uma coisa, mas hoje eu não lembro porque eu acabei esquecendo, né? Mas no dia eu tive uma impressão. Eu virei para ele e disse assim, isso que tu está fazendo não é legal. Essa organização a qual você pertence, vir dessa forma, pegar essas informações sobre mim, não é muito ético, né? E eu percebi que ele viu que eu sabia o que ele estava fazendo. E ele disse, não, mas eu só estou cumprindo ordens. Eu não sei, eu só estou cumprindo ordens. Pois é, então tu volta lá para o teu empregador, aí, para o teu patrão, para o teu chefe, e diz para ele que não justifica esse tipo de coisa. Se ele quiser saber algo sobre mim, ele que me procure, preferência no físico, onde eu vou estar mais lúcido, e a gente conversa. E não tem o menor interesse nesse projeto, nessa ideia que vocês têm, nessa organização que vocês têm, não interessa de forma alguma, ainda mais com esses métodos que vocês usam. E esse ser bem tranquilo, assim, não era agressivo nem nada, nem desrespeitoso, né? Meio que pediu desculpas e foi embora, né? E aí eu voltei pro corpo e com aquela informação toda ali, né? Telemarketing. Sempre tem. Mas foi muito, essa vivência foi muito elucidativa porque mostrou algo que acontece realmente, né? Algumas seitas, algumas organizações físicas ou extrafísicas, ou mistas, né? Físicas e extrafísicas que se reúnem, encontram pessoas assim que acham interessante, que acham de repente que tem um potencial para integrá-las, né? E fazem um pente fino na pessoa, na vida, nas necessidades, nas vontades, nos atos, e descobrem coisas que nem sempre são aceitáveis, né? Nem sempre são boas, corretas e tudo mais. Foi o meu caso. Sei lá, talvez porque eu como carne, que horror. Talvez porque eu como chocolate, quem sabe porque eu faço sexo,
Quem sabe porque eu não acredito nesse ou naquele, eu acredito naquele outro e nesse outro. Não, algumas coisas para eles eles não servem. Vamos descartar. Nem me perguntaram se eu queria participar de tal coisa. Outra vez tinha perguntado, eu não sabia também. Pode ser. Teve alguns momentos ali de baixa lucidez, né? Então as pessoas têm esse medo de que esse espírito, esse ser, descubra coisas sobre elas que estão escondidas, coisas que você não quer ver. Eu não sou perfeito, de forma alguma, eu tenho muitas dificuldades, muitas falhas. Tenho meus preconceitos, tenho minhas ideias equivocadas, com certeza, um monte delas. Mas eu convivo muito bem com isso tudo. Eu não me critico, não me condeno, não me culpo, nada disso. Pelo contrário, eu assumo responsabilidade por cada uma delas e sei que muitas eu não materializo, eu não dou vazão, fico ali na cabeça. Pronto. Sou um ser humano como todos os outros. Não tenho essa ideia de santidade, de perfeição, até porque eu acredito que isso não é algo assim que você constrói conscientemente por vontade, né? Por vontade você sempre vai suprimir alguma coisa. É algo que vem natural. Então eu estou muito bem tranquilo com essas minhas falhas, as minhas terríveis falhas. Então eu não tive medo desse tipo de coisa. Mas as pessoas têm. E esse medo é um medo inconsciente porque a maioria das pessoas não verbaliza isso, não pensa isso, você não vê isso nos livros. Porque é aquela coisa, não dá ideia, não dá ideia. Né? Mas isso é muito explorado. A gente sabe aí na literatura esquizotérica de organizações, tipo bancos, que contratam paranormais para influenciar os clientes para comprar essa ação, aquela ação, para investir aqui ou investir ali, para tocar esse negócio e não tocar aquele, para fazer essa escolha. Isso tem trabalhos de magia o tempo todo, faço amarrações, tudo isso o tempo todo. Mas ninguém quer conversar sobre isso para não dar ideia. Porque tem medo, porque, vão descobrir, né? Como é que tu sabe tudo isso? Então você também anda fazendo. Né? Então há muito medo envolvido. E aí quando você pensa no espírito, pensa nessa possibilidade, acabou. O Apocalipse zumbi é a solução para todos os nossos males. Né? Hordas de humanos desempregados vagando pelo planeta. Não. Esse é um outro vídeo, né, sobre inteligência artificial. Hordas de humanos zumbis vagando pelo planeta. Mais ou menos isso. A gente tem no cerne dessa questão muito autoconhecimento. Muita possibilidade de crescimento. Muita possibilidade de desconstrução. Mas que a maioria das pessoas não está afim. A maioria das pessoas não quer. As pessoas querem o salto quântico, querem o perlim-pim-pim e acabou. Ninguém. Quando eu digo ninguém é porque 90% da população está nesse estado. Poucos estão se olhando de frente. Poucos estão com paciência e atenção para si. Né? Então, eu creio que esse medo, que não é consciente, ou seja, as pessoas, em algum nível, as pessoas têm medo de que essas informações venham à tona, sejam reveladas e usadas contra elas. Então, eu não quero saber disso, porque a religião não permite. A desculpa é essa, a religião não permite. Então, eu nego esse autoconhecimento e eu uso uma desculpa qualquer para esconder. Certo? Sendo que essa capacidade não é uma coisa comum no mundo espiritual. Não é qualquer espírito que vai chegar e vai pegar as informações. Vai revelar a você de alto a baixo coisas que você nem lembra, que você nem sabe. Coisas da sua vida que aconteceram há 20 anos atrás que você nem tinha condição de lidar mentalmente, emocionalmente com aquilo que ficou escondido, bloqueado, ele vai trazer à tona e vai usar contra você. Mas essa é uma das razões para as quais as pessoas temem esses psíquicos, esses paranormais, né, que fazem amarrações, amarram e desamarram.
traga o seu amor próprio de volta em 3 tapas na cara. Mais ou menos isso. Não, não é outra coisa, né? Traga o seu amor de volta em 3 dias, ou devolva o seu dinheiro. Ninguém afronta essas pessoas em sã consciência. Não faça isso, não faça isso. Porque a gente tem muito charlatão, tem, mas tem alguns que são poderosos, alguns detêm esse conhecimento, essa capacidade, e a gente se incomoda. Então, para que eu vou me incomodar? Para que eu vou, né, criar atrito com isso? Uma coisa é você racionalmente lidar com essa situação. Outra coisa é você lidar com medo. Surge um respeito, um sentimento assim de... por medo. Por medo. Né? Nada muito diferente de você ser parado no trânsito por um policial militar, por um guarda militar, um guarda municipal, alguma coisa assim, e você não vai ser agressivo, brigar com ele, porque você sabe que ele detém um poder e que ele pode, né? De repente era uma coisa simples e você vira um... Então a gente tem que sempre buscar um meio termo, uma ponderação, uma educação para lidar com essa situação material. Com essa situação espiritual, a mesma coisa. Certo? Na dúvida, não ultrapasse. Na dúvida, não ultrapasse. Porque o incômodo, às vezes, é grande. O incômodo, às vezes, é grande. Né? Só que estamos todos sujeitos a isso. Alguns inconscientemente, porque vão esbarrando aqui, esbarrando ali, ofendendo lá e brigando lá, e daqui a pouco encontra alguém meio poderoso que resolve se vingar, e por aí vai, e essas interações, e essas energias fluindo, essa diversão fantástica que é a existência humana, né? Física e não física. Física e não física. Agora, com relação a esse medo de ver espíritos, de olhar, de interagir, a ignorância é o principal problema. Vai gerar o medo, vai gerar insegurança, vai gerar comportamentos terríveis dentro da gente. A gente acaba fazendo coisas terríveis por um medo equivocado, por uma falsa ideia que a gente tem, né? Que a ignorância alimentou. É melhor a gente buscar informações corretas e usar muito bom senso e caldo de galinha para buscar as informações corretas, ponderar bem, do que ficar acreditando em qualquer coisa que dizem, que não pode falar com os mortos, não pode isso, não pode aquilo. Por quê? Porque eu estou mandando. Então não adianta. Né? À medida em que mais e mais pessoas despertam, nós precisamos lidar com essa situação de uma maneira adequada, racional. A morte faz parte, todos nós vamos morrer um dia ou outro. Falar sobre isso não aproxima essa data, não magicamente atrai isso pra gente. Seres encarnados, seres do extrafísico, estão por aí o tempo todo. Passamos por eles, esbarramos por eles, entram e saem da nossa casa, do nosso trabalho, do nosso carro e tudo mais. O tempo todo. Negar não vai mudar nada. Mas olhar para isso adequadamente modifica muita coisa. A necessidade de se proteger que muitas pessoas têm é esse medo, né? Estão sempre se protegendo. E quanto mais se protege, mais atraem. Porque a proteção diz que você está pensando no negativo, você está pensando na alma penada. Você está atraindo ela para essa vida de tanto pensar. Não é um pensar ocasional, mas o pensar continuado de sempre. Tem alguém fazendo, tem alguém fazendo isso, fazendo aquilo, tem alguém aprontando, tem alguém maquinando contra mim. E daqui a pouco tem alguém fazendo isso porque você se torna acessível a essas ideias, a esses pensamentos, a essas energias, e você começa a se doar para essas coisas. Então você se torna uma vítima natural para esse tipo de coisa. Preciso racionalidade. Por que esse medo? O que pode acontecer de tão terrível? O que já me aconteceu? Então a gente tem que aprender a lidar com isso. É importante. Muito importante. Despertar e negar isso é o pior caminho. É o pior caminho. Certo, pessoal? Então, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Podíamos até entrar mais em alguns detalhes sórdidos, mas acho que é suficiente, né? Até a próxima.